Raniá, Unanomamã, sejam todos muito bem-vindos. Este é um momento histórico, um dia marcante para nós, indígenas, jornalistas, um dia marcante também para o jornalismo brasileiro. Um evento que marca a presença indígena no jornalismo brasileiro, né? E para o lançamento do manual, né, de redação de jornalismo indígena. Eu me chamo Luciene Kaxinawá, também conhecida como Ibatsai pela minha comunidade. Eu sou indígena do povo Runicuim, primeira jornalista indígena da TV brasileira e também coordenadora geral da Abrinjó. Gostaria de convidar para esse momento de abertura, de bênçãos e de honrar os nossos mais velhos. Esse momento a gente vai receber os parentes, que é assim como a gente chama o indígena para outro, né? Para fazer um rezo e um canto aqui também. Os parentes da aldeia Tecorral, né, que vieram aqui, o cacique, e também vamos ter a participação da pajé. Podem ficar à vontade. Parente eu anama eu Zingar Erota Sete Tig primeiro nós eu sou cacique, né, da aldeia Tecorral aqui em Brasília do setor noroeste. A gente vai fazer um canto aqui para vocês. Muito obrigado aqui, né? Quero agradecer a todos os parentes jornalistas que estão aqui presentes também, né? E muito obrigado aí. Bom dia ainda, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que sentiram de vir participar, né, do nosso canto, do nosso rezo, né, que trazemos aqui justamente, a gente está aqui, estou aqui junto com o cacique, né, a filha dele, a netinha dele, a esposa, né, e agradeço a todos vocês, né, pela essa participação e pelo convite de todos também, né. Para quem não me conhece, sou pajeana, sou do povo Guajajara, da aldeia Tecorral, aqui no Noroeste, né? Só tenho que agradecer. A gente vai fazer um canto, né? Através dos rezos. Gratidão a todos. Obrigada.
através dos animais, né, da floresta, que vários cantos têm uma forma de trazer a conectação da floresta, né? Que são os animais, que são as araras, que são os beija-flores. A gente traz o canto para trazer a força para a gente e a aprendizagem também. É isso que a gente. E das águas também, que são os encantados das águas, que são Maíra, né? Que através da água também que a gente aprende da floresta. E é isso, vou fazer um canto para vocês. Eu vou fazer mais um canto agora, né, pra a gente encerrar o nosso trabalho, né? Ah, já, né? Porque o beija-flor, eles são desencantados, todos os animais da floresta. É por isso que a gente preserva a natureza e a água também. Por isso que a gente precisa de demarcação para preservar a natureza, mas não destruir. E até Ité, parentes. Muito obrigada. A gente vai dar sequência agora, depois dessa bênção, desse canto, dessa reenergização, né, trazendo para perto também os encantados, a energia ancestral.
Gostaria de destacar também que o nome Porangamarandua, ele vem do Nhangatu e significa notícia boa. E hoje, para a gente, estar fazendo esse lançamento é uma notícia boa. E ele também é uma homenagem à primeira jornalista indígena formada no Brasil, que é a Andressa Baré, que está aqui com a gente também. E também gostaria de destacar que nós somos compostos por mais de 40 povos diferentes do Brasil inteiro e que a presença, majoritariamente, são de mulheres indígenas na Abrinjó. E, nesse momento, eu gostaria de convidar os membros da Abrinjó aqui presentes para se fazerem presentes aqui em cima para uma breve palavra, a gente falar sobre esse manual, a gente vai poder falar um pouco dessa construção que foi coletiva, né, um trabalho muito intenso também. Jamile Mura, que fez parte da construção. Raquel Cariri. Adrian Avião. O nosso coordenador geral da articulação também, Luana de Castro Tremembé. Sônia Caingangue, que também está aqui representando o Instituto Caingangue. Ela está olhando ali para o lado, mas eu vou chamar ela, Juliana. Nosso parente Tiago está aqui também. A Andressa, né, que não poderia faltar. A Mayra, que também é da rede, né, da articulação Abrinjó, e está aqui representando o FUNAI também. A nossa parenta Joana Trucá, que está belíssima, plena. Somos Abrinjó. E todos nós fizemos parte dessa construção desse manual. Começo, então, a fala com o nosso coordenador também, o Luan de Castro Tremembé, para falar um pouco sobre a Abrinjó e apresentar a vocês um pouco desse movimento que a gente tem feito. O povo bonito. Olá, pessoal, bom dia. Que felicidade estar aqui hoje. Que felicidade percorrer esse caminho aí de mais de um ano de construção desse filho, porque isso aqui é um filho, dá trabalho como filho, né? E é um parto mesmo, né? Partos que para uns doem um pouco, outros doem um pouco mais, mas que doem, né? Que dá trabalho. E hoje a gente está apresentando isso aqui ao mundo, né? Deixando ele no mundo, a nossa contribuição, entregando ele com o sonho, né, de que a gente transforme o jornalismo no Brasil. A Sônia, ela sempre falava que nunca mais um Brasil sem nós, e a gente adaptou a frase para a gente, né, desde o nosso encontro, e disse nunca mais um jornalismo sem a nossa presença, né? Então, esse manual, ele marca esse momento, ele marca a história do jornalismo no Brasil. E nós somos aqui, estamos em alguns, né, mas nós somos mais de 70 membros hoje, mais de 70 indígenas jornalistas e estudantes de jornalismo, como foi falado pela Luciene, com muita felicidade, com muito orgulho de dizer que é uma rede composta, em sua grande maioria, por mulheres, né? Eu venho de um território matriarcal, então eu tenho muito orgulho de estar no meio de tantas mulheres potentes, né, vindas de tantos lugares. E hoje é, de fato, um dia muito importante para todos nós que estamos aqui. E eu espero muito que esse livro, assim como a gente falou em diversos momentos, ele seja uma nova Bíblia.
aquela Bíblia para a gente andar debaixo do braço, para a gente ler quando deitar na cama, para a gente ler no aeroporto, para a gente ler em vários espaços. Então, esse manual aqui, hoje vai ser apresentado para vocês, né? E em nome da Abrinjó, em nome dessa grande articulação, desse grande movimento, que é um movimento coletivo, esse manual ele poderia ter saído em 6 meses, mas ele demorou 1 ano para construir. Por quê? Porque ele é coletivo. A gente escreveu um capítulo, o outro grupo revisava, passava por um, passava por outro. E é um grande desafio, vocês sabem, que é quando a gente reúne tantas pessoas de tantos povos diferentes, né? E a gente conseguiu chegar em consenso e construir isso aqui. Aproveitando, convidar nosso parente, Caruni Naua, que acabou de chegar. Também é a nossa coordenação geral. Seja bem-vindo, Caruni. E só aproveitar nesse momento, pessoal, para dizer que esse manual ele foi construído pela Abrinjó, mas também com diversos parceiros, né? Ele foi construído com uma parceira que está aqui, que é muito importante, que assinou o nosso prefácio, que é a nossa querida, saudosa, parentíssima Rita Potiguara, né, que ela esteve com a gente no nosso primeiro encontro de indígenas jornalistas do Brasil, que foi realizado por nós, ano passado, aqui em Brasília também. E nesse manual, nesse evento, a Rita esteve conosco, contribuiu, e de lá a gente começou a construir, de fato, esse manual que está aqui hoje. Então, Rita, receba nosso abraço, né? Em nome da Rita, a gente sauda a todos que estão aí, que vieram prestigiar esse momento. A gente também está transmitindo ao vivo para ficar salvo pelo YouTube do Instituto Caingangue, que é o nosso parceiro. A Abrinjó, como eu falei, ela é composta por muitas parcerias, e uma dessas parcerias é o Instituto Caingangue, aqui representado por Sônia Caingangue, que é do Instituto Caingangue, mas que também é jornalista da Abrinjó. Sônia, ela representa um instituto formado por mulheres Caingangue, de muita força. Tive a oportunidade de estar lá recente, e eles estão nessa caminhada junto com a Abrinjó nesses últimos anos, construindo essa grande rede. Outros parceiros importantes que a gente também tem nessa caminhada é a Nietero, que foi aquela organização que chegou, pegou no nosso braço, e realmente a Maria Fernanda, né, que é quem nos acompanha, é nossa grande madrinha de levar e nos apresentar para o mundo. Então, a Nietero, hoje, também ela tem um papel muito importante na construção da Abrinjó, a ajudar a construir esse movimento. A Fundação Ford, né, aqui também em nome da Fátima, a Fátima Mello, da Fundação Ford, que está com a gente também desde o início da Abrinjó. A Proteja, o Caio e a Midori, que também contribuíram na construção do manual, de pensar metodologia junto com a gente, do nosso primeiro encontro de indígenas jornalistas e do nosso site, que será lançado aí bem em breve, né, logo após o lançamento do nosso manual. A Imaginable Fields, também, que é nossa apoiadora, que agora a gente segue com outras atividades de formação aí pelo Brasil, junto à Imaginable Fields. A gente também tem uma parceira nova, que é a CLUA. Com eles, a gente já... Eu estou aqui colocando em primeira mão para o público. Nós já temos uma versão em inglês e espanhol do nosso manual de redação. Então, esse manual não ficará somente no Brasil. Após esse lançamento, a gente faz o lançamento global do nosso manual para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que a gente construiu aqui. Então, são muitos apoiadores, já agradeço a todos vocês pela participação. Vou passar aqui para os meus colegas, para que a gente continue e coloque o nosso filhote. E para a realização, pessoal, desse evento, nós também tivemos a colaboração da FENAGE, né, em nome da Samira de Castro, que nos ajudou desde fazer a reserva desse auditório para esse evento, a pensar como a gente organizaria esse evento. Então, agradecer a Renata, que está aqui representando a FENAGE. Então, Renata, leve nosso abraço a todos da FENAGE, tá bom? Próximo. Cangue Caiapri. Eu me chamo Raquel Cariri, eu sou do povo Cariri, da Chapada do Araripe, do Ceará. Eu estou muito emocionada, de verdade, assim.
porque isso é uma construção de, assim, de sonhos, né? É uma construção de sonhos. A gente, sei lá, 1 ano e meio, né, que a gente estava aqui em Brasília, né, todo mundo junto, e a gente nem se conhecia, né? Começou tudo num grupo de WhatsApp, né? E aí a gente se conheceu. Foi tudo tão bonito. E para mim, assim, esse manual, o jornalismo brasileiro tem, olha, agradeça. Agradeço. O jornalismo brasileiro hoje tem que estar assim, poxa, galera, muito obrigada. Porque é um reflorestamento. É um reflorestamento de mente, de espírito, de histórias. Porque a gente sabe o nível, né, que o jornalismo brasileiro se encontra. E a gente chegar e já apresentar um livro de referência, porque eu acho que manual de jornalismo é muito pouco, né? Isso aqui é um manual de referência, é um manual de referência de comunicação indígena, de jornalismo indígena, de povos indígenas, sobre desinformação, como tratar os parentes, como tratar uma pauta. Quer dizer, isso aqui é um livro de referência que o jornalismo brasileiro está recebendo como também uma semente, né? Ou então já é um pedaço de uma floresta assim, plantada, né? Então, realmente, eu acho assim, sabe, parentes, assim, que a gente está fazendo um dia histórico hoje. É uma coisa histórica, não é de hoje, né? A Andresa estava lembrando desde a década de 70. Então, assim, muito obrigada, né? E na Tequiá, todas as pessoas que vieram hoje. Rita, nossa... Poxa, que lindo, Rita. Muito obrigada. A gente lá, né, com os parentes. Acho que foi até na Tecorrá, não foi? Tu estava lá também, né, parente? E a gente lá. E aí a gente, hoje aqui de novo, né, celebrando esse dia. Então, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. Leiam o manual e viva o jornalismo indígena brasileiro. Bom dia, parentes. Eu me chamo Adriana Galvão, sou indígena do povo Paré, jornalista, parte dessa articulação que me abraçou com muito amor e afeto. No momento em que eu estava lá no extremo norte, conhecia 2 indígenas jornalistas e me sentia sozinha nessa caminhada de jornalismo. Um indígena jornalista dentro das redações, acessando espaços de instituições que muitas das vezes são racistas ou não estão preparadas para lidar com a nossa presença. E aí chega a Brinjó. Chega a Brinjó como uma grande roda de Parixara, que chega para nos convidar para dançar, nos convidar para sonhar mundos possíveis. E cá estamos nós, realizando mais um sonho. Nós estamos aqui para demarcar o jornalismo brasileiro. Nós estamos aqui para reencantar o jornalismo brasileiro. Eu nunca vou esquecer de uma entrevista escrita por Icaruninawa e aqui uma entrevista com Raquel Cariri, em que ela fala que ela está no jornalismo para ser uma encantadora de serpentes. Nós estamos aqui para reencantar o jornalismo, nós estamos aqui para demarcar esse espaço. E é uma honra estar aqui com tantos parentes, porque, de fato, isso é fruto de muita luta, é fruto de muitas noites acordadas, é fruto das nossas lideranças, daqueles comunicadores, daquelas comunicadoras, como diz logo no início do livro, que tombaram e não puderam estar aqui conosco hoje. E hoje nós estamos aqui podendo sonhar um mundo possível. Então, eu só posso agradecer aos meus ancestrais, a Tupã e a todos os meus parentes que estão aqui. Muito obrigada. Mimuyamaim, bom dia. Eu sou Icaruninawa, para quem não me conhece, do povo Nawa Capanawa, lá do Acre, de Mâncio Lima. Sou grato por cada um de vocês, pela presença, pela parceria, mas principalmente por vir celebrar uma construção que foi coletiva. Essa construção de mais de um ano, né? Foi mais de 1 ano e meio, mais ou menos, de construção de um grupo de trabalho que dedicou os esforços para entregar algo que a gente pretende que faça um impacto direto na produção noticiosa, na representação sobre os povos indígenas e que possa levar adiante uma mensagem, como o próprio nome do manual diz, né? Poranga Marandua, notícia boa. Então, que esse manual leve notícia boa para tudo quanto é canto, para qualquer página, para, enfim,
E a gente espera que vocês possam contribuir com esse encantamento também dessas informações e levar adiante o que tem dentro do manual. Muito obrigado. Omaha, Idmahati, muito obrigada. É assim uma emoção muito grande, muito forte. Meu nome em Caingangue é Beija-Flor, é Cocoi. Eu sou da terra indígena Ligeiro e eu agradeço primeiramente na nossa cultura, nós agradecemos a Topé. Topé é o nosso Deus e a gente agradece por estar hoje num bom lugar. A gente tem consciência de que a gente está hoje, não só como indígenas, como jornalistas, não só porque a gente está aqui em Brasília, mas por nós termos chegado num bom lugar. Então, eu gostaria de honrar a Topé, esse Deus que trouxe a gente aqui. E havia, muitas vezes, que a gente precisa destacar também que nós chegamos aqui pela via da educação. Então, nós somos brasileiros e a gente tem visto que muitos brasileiros, eles muitas vezes querem uma via que não é educação. Então, nós não podemos deixar de falar que a gente está aqui por causa de um legado, principalmente do movimento indígena. O movimento indígena, ele traçou isso há muitos anos. E nós fazemos parte disso. A gente veio levando, sabe, essa herança boa, porque às vezes a gente não herda uma herança boa, mas nós hoje estamos herdando e transmitindo e colocando ela para frente. Então, esse é um trabalho, principalmente de educação indígena. Então, o movimento indígena, ele acreditou nisso, ele acreditou na gente, nós somos filhos. Então, nós viemos disso, herdamos essa boa herança, e hoje nós estamos apresentando esse material para o Brasil, para o mundo, como um material pedagógico, educativo, um exemplo de boas práticas. Faltam exemplos para nós. Às vezes a gente não quer esse exemplo, porque esse exemplo é muito difícil, mas nós estamos deixando um exemplo. Não é fácil os desafios que a gente passa, porque para o brasileiro, as pessoas dizem que os indígenas têm que se entender, mas isso não é fácil para nós. Nós viemos de muitos povos, nós falamos línguas diferentes, nós temos comportamentos diferentes. Então, para nós, como comunicadores, como jornalistas, isso é um desafio. Mas isso é uma coisa que a gente também veio lá de trás. Nós conseguimos deixar barreiras, nós conseguimos deixar, sabe, gente, nossas diferenças de lado para conseguir olhar para algo maior. Então, nós conseguimos fazer isso através desse manual. Então, nós estamos muito felizes, muito realizados, porque essa foi a via que a gente seguiu e essa foi a via que a gente escolheu. Então, nós deixamos isso como um exemplo de boas práticas, porque nós precisamos e nós agradecemos. Hoje, a gente tem certeza que os nossos familiares, os nossos pais, os nossos povos indígenas, eles estão felizes. E a organização indígena Instituto Caingangue, ela está duplamente honrada nesse dia, porque nós trabalhamos com educação e com cultura caingangue há mais de 20 anos. Então, essa também foi a via que nós escolhemos, e nós estamos muito assim, prestigiados por ter feito essa construção de um material pela editora Instituto Caingangue, que é um material pensado, elaborado, protagonizado por povos indígenas. Então, essa especialidade, ela está chegando agora para o Brasil e para o mundo, e nós estamos muito realizados de estar hoje aqui com vocês. Idmahati. Purangara, eu sou Jamile do povo Mura, sou de Manaus. Me sinto muito honrada de dividir esse espaço, né, de estar na Abrinjó com parentes que são uma inspiração. E fiquei muito honrada também de que durante o nosso encontro, ano passado, eu trouxe uma poesia para ser compartilhada entre nós, e essa poesia acabou chegando no manual, ela abre o manual. E eu fiquei muito feliz com isso, muito emocionada com essa escolha. E o que eu quero dizer, eu acho que já cabe um pouco aqui nessa poesia. Ela diz assim: peço licença para entrar, tiro os sapatos, não tenho medo de tocar o chão, ouvir a Mãe Terra com pés e mãos, nem de eventualmente me ralar. Sei que estou em um sonho meu, de quem veio antes de mim e de quem veio antes ainda. Sou o eco de quem não se cala, de quem insiste na vida, no sorriso e na coletividade. Isso é algo que nenhum projeto de colonização vai me tirar. Sei que estou em um sonho onde cabem muitos sonhos, onde cabem muitos mundos, onde há colisões,
porque onde há muita força, há fricção, mas também é terreno de vontade e suor para reflorestar latifúndios narrativos. Há que se trabalhar bastante para que a semente vingue. Semente é a nossa palavra, água para a terra seca. Encanto é escrita, escrita é encanto. E se já usaram da escrita para nos prender, nós vamos usar para enfeitiçar. Coecatureté. Cangi Caiapri, edição Iboá Nideuanã. Bom dia a todos. Sou Juliana, também sou conhecida como Nideuana, que significa arara azul na língua de Zubucuá. Eu sou do povo Cariri do estado de Alagoas. Estou muito honrada de estar aqui, muito honrada de ver os parentes do Tecurral aqui, porque há um ano atrás eles receberam a gente na casa deles, porque lá é a casa dos parentes, eles receberam a gente aqui. E agora a gente tem eles aqui. Bom, fui contempladíssima pela fala de todos aqui. A fala da Adriana sobre a gente se sentir sozinho. Eu acho que uma coisa que a gente falou também no encontro é que esse nosso movimento é para que os próximos estudantes de jornalismo não se sintam sozinhos nessa caminhada. E, além disso, eu sou muito honrada de fazer parte da Abrinjó, que é uma organização majoritariamente feminina, mas também de muitas mulheres mães, porque todo mundo sabe que eu defendo as mães na Abrinjó, e eu acho que isso também é um legado da mão de muitas mães que, lá no começo, tiveram que abrir mão do seu sonho profissional para poder, hoje, fazer isso aqui. Então, eu não tenho muito o que falar, porque eu fico emocionada. É isso. Bom dia, gente. Meu nome é Tiago, eu sou do povo Munduruku, do Alto Tapajós do Pará. Me sinto também muito honrado aqui por estar aqui no lançamento do nosso manual e falar um pouco que, desde que eu me formei em jornalismo, né, eu também pensava que estaria sozinho, mas quando a gente se juntou como coletivo, como Abrinjó, eu vejo vocês como meus colegas, meus companheiros de trabalho, assim, mas também, principalmente, como amigos de verdade que estão aqui para a gente prestigiar, entendeu? Falar um pouco das nossas experiências, das nossas ideias, sabe? Então, estar aqui com vocês é dizer obrigado e estamos juntos, entendeu? Nessa luta e continuar fortalecendo a comunicação do jornalismo indígena. É isso. Purangaara, Cianamitá. Eu sou Andresa, eu sou do povo Baré, eu sou do Alto Rio Negro, de São Gabriel da Cachoeira, lá no noroeste do estado do Amazonas. Para mim, assim, eu não vou me estender muito, né, porque a gente ainda tem uma programação, mas me sinto bem contemplada pela fala de todo mundo aqui, né, dos companheiros e companheiras da Abrinjó. Eu queria só fazer uma ênfase na importância desse manual para a gente, que, além de indígenas jornalistas, nós também somos acadêmicos, né? Estamos em mestrados, em doutorados, e dentro da academia, para a gente, isso é fundamental, porque também, assim, um pouco na linha do que Sônia trouxe, é um material didático, pedagógico, onde, dentro das escolas de jornalismo também, aqui a professora Dione, né? Nossa diretora da FAC aqui presente, professora Rita também, coordenadora geral da Flaxo, é uma oportunidade que a gente apresenta para os estudantes não indígenas, sobretudo, aprender como que nós fazemos jornalismo, né? Então, são nas escolas de jornalismo que saem a imprensa brasileira, que são as pessoas que nos invisibilizam. Então, assim, essa é uma grande oportunidade que a gente oferece para os currículos, né, para as emendas dos cursos de jornalismo, que incluam esse manual também, como uma ferramenta pedagógica, né, de redação antirracista, para falar de povos indígenas, para falar também de outros povos e comunidades tradicionais, né, porque a luta é a mesma, a luta antirracista é a mesma. Então, para a gente é uma honra estar apresentando isso também para as universidades, né, e a gente espera que os nossos estudantes de jornalismo, está aqui Joana, já formou, já está na área também, a gente que já tem uma estrada, né? Raquel, Sônia, chamam a gente das mães de jornalismo. Então, para a gente, assim, que a gente acumulamos um pouco dessa estrada, né? Desse contato com a imprensa, fomos desbravadores
né, desse mundo aí de contato com a imprensa, a gente já vivenciou muito na pele o racismo, ver redações completamente truncadas ao nosso respeito, então a gente já se revoltou muito. Então, isso é resultado um pouco dessa reflexão, né, de anos de jornalismo, né, no jornalismo, na imprensa, e que a gente espera que tenha frutos, né, e que seja realmente uma ferramenta de luta antirracista também nas universidades brasileiras. Kangue, o que é, minha gente? Eu sou Joana Trucá, eu sou indígena do povo Trucá. E é muito emocionante para mim estar aqui hoje, né, falando da Brinjó, falando do nosso manual de redação, porque eu lembro que quando eu passei em jornalismo na UNB, eu estava com muito medo, né, de sair do meu território mesmo, de vir para cá. A gente tem um modo de vida diferente. É muito difícil cortar esse cordão umbilical que a gente tem com o nosso território. E eu lembro que o cacique sentou comigo e ele me falou: Joana, você vai. Você vai, porque o jornalismo, ele ainda não tem um lugar para a gente. Ele ainda não tem um lugar para os povos indígenas. Sua mãe é agricultora familiar, ela criou vocês 5, eu e meus 4 irmãos, da agricultura familiar. Participou de todas as retomadas. Seus avós não estão mais aqui, mas eu tenho certeza que eles vão ficar muito orgulhosos. Então, você vai lá e você vai mostrar que a academia também é o nosso lugar. E quando eu cheguei na UNB, eu lembro que eu não me via, porque era muito, muito difícil o jeito que as pessoas olham para a gente. Quando a gente está com as pinturas, com os brincos, passando nos corredores, até os próprios professores também, às vezes, falam algumas coisas ou fazem algumas coisas que faz a gente questionar. Esse é o meu lugar? E aí eu fui abraçada pela Brinjó e participei do primeiro encontro nacional de indígenas jornalistas do Brasil. E eu falei, esse é o nosso lugar. Então, como a entrevista, né, a matéria que Caruni e Raquel fizeram, e Raquel fala que o lugar dela no jornalismo é como encantadora de serpentes, a Brinjó está aqui para falar que o nosso lugar no jornalismo, se não tem um lugar no jornalismo brasileiro para os povos indígenas, a gente vai criar um lugar para os povos indígenas no jornalismo brasileiro. Então, estamos lançando o nosso Porangamarandua como essa grande notícia boa. Viva a Brinjó, viva os povos indígenas, viva o movimento indígena e todos aqueles que tombaram para a gente estar aqui hoje, para a gente ter acesso nas universidades. Caimeno Pucudaná, bom dia. Eu sou Mayra, do povo Aptiana, do estado de Roraima. Eu também sou jornalista, né, formada pela Universidade Federal de Roraima. E, assim, estar nesse momento é muito gratificante, é um orgulho, né, que, em nome de todos vocês, né, os colegas jornalistas, quero cumprimentar aqui o Icaruni Naua, né, que é esse companheiro, esse amigo, né, que o jornalismo pôde me proporcionar e também compartilhar esse momento. Então, hoje, estar nesse espaço remete a muitas memórias, né? Não só no tempo recente, mas de muito tempo, porque eu acho que somos fruto de toda essa luta, né, do povo indígena brasileiro, das nossas lideranças, dos que não estão aqui. Então, o jornalismo ele entra na nossa vida, né, por um bem coletivo, pelos nossos direitos, pelas lutas que hoje ainda continuam. Então, o jornalismo ele entrou na minha vida em um momento em que, ao observar o nosso espaço, foi uma injeção, né, para mim. Eu acho que a gente precisa estar nesse campo. A gente também precisa ser jornalista para levar a nossa voz ao mundo, né? Como a Andressa colocou, a imprensa hoje ela tem uma opinião formada sobre o que nós somos, né? Mas quando é que nós estivemos nesse espaço também? Então, o jornalismo, ao longo dos anos, foi se concretizando, se fortalecendo nesse espaço por nós mesmos.
Então, ela lembrando do processo acadêmico, eu lembro que eu entrei numa turma de 2010 da Federal de Roraima, através de um processo seletivo específico para indígena. Eu fui da primeira turma de 5 alunos indígenas a entrar na universidade, depois de um processo que já tinha sido iniciado há uns 3 anos atrás. E o curso de jornalismo só foi aderir depois de avaliar que, sim, indígenas poderiam entrar através da ação afirmativa no curso. Ou seja, a gente já entra no processo de resistência, dentro do próprio curso de jornalismo, em um espaço, em um estado, onde 60% é território indígena, povos indígenas, e não conhece a sua própria realidade. Então, a gente entra para também fazer a diferença, para também ser essa presença indígena no curso. E eu via muito, não existe jornalismo indígena ou indígena jornalista, existe jornalismo. Não, nós estamos aqui para fazer essa diferença. Então, eu sempre bati nessa tecla dentro do curso. A Andressa, que vem da Federal de Roraima, também conhece essa realidade. A gente ouvia muito falar também, você fala muito sobre a pauta indígena. Eu falei, se a gente não falar sobre a pauta indígena, quem vai falar por nós? Então, sempre foi essa presença, essa resistência. E, ao longo dos anos, sempre foi assim. E a Abrinjó, o manual, hoje, ele reúne profissionais do jornalismo, estudantes, acolhendo, como ela colocou aqui. Porque não é fácil você estar numa academia, passa por essas situações, é um espaço de conhecimento. Então, o manual ele vem para ser esse material didático, informativo, de conscientização, e que, com certeza, vai chegar em todo canto do Brasil e do mundo, trazendo essa mensagem. O jornalismo, hoje, ocupando esse espaço que é hoje, dentro desse campo. Então, assim, eu estou muito feliz de poder estar aqui ao lado, de poder conhecer um pouco mais, porque a gente vem do processo de caminhada no jornalismo, e que a gente não tinha tempo para pensar sobre isso, porque a gente estava no movimento, a gente estava na mobilização, estava em frente ao Congresso, assim como todos que começaram, em uma era também de não das redes sociais, como é hoje, que possibilita essa propagação, mas de uma área que a gente teria que furar a bolha na imprensa para a nossa voz, para a nossa causa sair, não, infelizmente, ao nosso modo, mas, de alguma forma, marcar a presença naquele espaço. Então, quem vem da imprensa, desse mundo, que é uma bolha, assim, eu estive aqui nesse congresso, nessa Câmara, com a deputada Joênia Wapichana na época, e a gente sabia que o que saía na imprensa sobre a pauta indígena era totalmente controverso do que a gente apresentava. Então, isso também é muito importante, ser profissional da área e a gente marcar presença nesse espaço. Então, Caimeno Manauane, enfim, obrigada. Obrigada a todos os parentes e parentas. Eu também estou muito feliz. Todo mundo me olhando, você não vai falar? Eu estou muito, muito feliz de olhar para o lado e ver tantos parentes potentes aqui. Eu também vou me emocionar, porque eu comecei muito nova, aos 16 anos, trabalhando em uma afiliada de uma emissora muito conhecida aqui no Brasil, em Porto Velho. E eu olhava para os lados e eu não tinha noção do que estava acontecendo. E eu olhava para os lados e não enxergava uma referência. Muita gente tem referências no jornalismo, mas eu olhava e falava assim, qual é a minha referência? Eu vou ter que construir a minha própria referência. Eu nunca vi um indígena na televisão como jornalista. E isso foi um caminho muito doloroso. Passar por preconceito, passar por desconstrução de estereótipo, da gente se enquadrar em um padrão que a gente tinha que seguir. Não poderia usar o brinco de miçanga, o brinco de pena, uma pintura, não podia falar na nossa língua materna. E somente em 2023 eu consegui apresentar pela primeira vez um programa de televisão de jornalismo com o meu cocá, com as minhas pinturas corporais e falando na minha língua materna. E levando os meus parentes a serem entrevistados para falar não sobre povos indígenas, mas mostrar que nós também somos especialistas e somos profissionais de diversas áreas. E poder indicar os meus parentes indígenas para outras redações, para outros trabalhos, para que a gente não fosse um bichinho exótico dentro das redações, mas a nossa identidade ser respeitada dentro dessas redações.
Então, o que a gente está fazendo hoje aqui também, além desse manual orientar como construir essa narrativa, mas é também como receber o jornalista dentro de uma redação, né? Como respeitar esse jornalista dentro da redação e entender como é a construção do processo de produção de pauta. O relógio dentro da aldeia é diferente. O relógio das nossas lideranças e a hierarquia dentro das nossas comunidades é diferente. E evitar os equívocos que a gente ainda vê nos dias de hoje, de nos chamar de índios, de falar que moramos em tribos, de falar que somos da selva. Esse é um documento que mostra para os não indígenas, para os jornalistas, como que nós queremos ser ouvidos, como nós queremos ser descritos e como nós queremos contar as nossas histórias. Por isso, esse é um ato de resistência dentro do jornalismo brasileiro. E eu tenho muita honra de estar participando desse momento coletivo junto com os meus parentes. Muito, muito obrigada por não desistirem das suas trajetórias, de estarem aqui e que possam vir muitos e muitos mais. É isso. Tchau. Vamos seguir, né? E mãe, né? E mãe. Ah, as mães lutam o dobro. Aproveitar esse momento que estamos aqui, né, para fazer o momento do lançamento oficial, a nossa foto oficial com o livro, e, na sequência, a gente vai convidar as autoridades aqui presentes para fazer essa entrega e uma breve fala também, tá bom? Pessoal, e esse momento aqui é tão histórico que o jornalista sempre fica com o resto, né? Quando vai para os eventos, a gente não fica com o resto das coisas, somos os últimos a receber, e nesse momento a gente fez muita questão de nós sermos o primeiro a receber o nosso próprio livro, né? Anunciar que esse é um novo tempo para a gente, né? É um tempo de nunca mais no jornalismo sem a nossa presença. Vai, de novo. Nunca mais no jornalismo sem a nossa presença. Tá lançado, nosso filho. A foto, vamos fazer uma foto. Outra, pode fazer outra. Pra onde que a gente vai? Ah, aquela moça ali, bonita. A ruiva. Obrigada. Eu vou ficar em pé também. Vou deixar ela atrás, não? Deixa atrás. Andressa. Eu queria que vocês ficassem aqui perto de mim para poder lembrar dos nomes que a gente não falou. Isso. Lista de presença. Pegar a lista de presença. Pessoal, nesse momento, depois de tanta emoção, que é o lançamento desse nosso manual, a gente gostaria de convidar algumas autoridades, parceiros, pessoas que estão aqui nesse momento, que vieram prestigiar esse lançamento e que, de algum modo, fazem parte também da caminhada da Abrinjó, do jornalismo aqui no Brasil. A gente quer convidar agora a nossa querida, saudosa Rita Potiguara, que é diretora da Universidade Latino-Americana
de Ciências Sociais no Brasil, Flaxon Brasil. Ela que assinou o nosso prefácio. Ela está na história assinando o prefácio do primeiro manual de redação indígena do Brasil. Bem, pode vir para cá, Rita. Convidamos a companheira Renata. Renata representa a FENAGE, que é uma importante parceira. É até histórico, porque a FENAGE, pela primeira vez, né, no ATL desse ano, a FENAGE veio até a gente. Então, não fomos nós quem fomos até a FENAGE. A FENAGE foi no acampamento, em uma noite, esperar acabar a transmissão da TV Coiabe para conversar com a gente. Então, Renata, seja muito bem-vinda. Agora convidamos Elisa Aníbal, da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, que está aqui presente também. Convidamos a companheira Samela Sataremaué, que está aqui representando a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Professora Dione, da UNB, também para se fazer presente. E a nossa parente Samara, do TSE, para poder estar aqui com a gente também. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigado pela presença. Esse é um dia que a gente sonhou muito, que deu muito trabalho para a gente poder chegar aqui. E agora eu deixo a palavra com vocês, para vocês fazerem as saudações. Em seguida, a gente faz a entrega do livro para vocês também, tá bom? Pode começar pela professora. Assim como os jornalistas e as jornalistas, a gente também, que não é, estamos muito emocionados e felizes, tá? Então, muito bom dia a cada uma das pessoas que está aqui presente. Bom dia a quem nos assiste e quem vai ainda nos assistir. Eu tenho, não é, assim, é uma honra muito grande de conviver com alguns comunicadores indígenas, e aí no sentido mais amplo da palavra, né? Alguns jornalistas, outros são artistas gráficos do mundo da comunicação, outros são videomaker, enfim, cineastas. Assim, para nós que somos de uma geração, não vou dizer que eu sou das mais antigas, né? Porque antes da década de 70 tiveram outros, né? Que vieram primeiro do que eu, mas eu já sou dessa época ali, viu? Na continuidade dos anos 70, né? Nasci em 69, mas a gente já integra, portanto, essa geração posterior, né, do movimento indígena, que a gente diz que é uma segunda fase, né? Tivemos a primeira fase ali antes da década de 70 e depois da década de 70 outros. E aí eu sou especialmente da área da educação e eu vejo, não é, assim, com muito, digamos assim, muito otimismo, com muita esperança, né? Olhando para trás, para a nossa caminhada, para todas as nossas lutas por escolas diferenciadas na educação básica, por formação dos professores, os primeiros cursos de formação de professores, depois a entrada desses professores e de outros, né, que não são professores nas universidades, né, ali naquelas nossas lutas por ocupar a universidade. E agora a gente está também propondo e trabalhando pela implantação da primeira universidade indígena do nosso país. E, seguramente, o tema da comunicação indígena, né, e da comunicação do modo geral, não só do jornalismo, isso foi um pedido especialmente, né, aqui da Aprinjó, que fez para nós da Comissão de Implantação. A gente comemora bastante, sabendo que vamos trabalhar muito, e aqui também é um convite para cada um, para cada uma, para que nossa universidade indígena tenha esse curso de comunicação indígena. Então, vamos juntos nesse trabalho.
tive a honra, né, de fazer o prefácio, e aí eu queria ler, se vocês me permitem, um pequeno trecho aqui do prefácio. Durante muito tempo, nós, povos indígenas, aparecemos na imprensa brasileira como personagens de histórias contadas por outros. Raramente nós fomos reconhecidos como produtores de conhecimento, analistas da realidade ou narradores das próprias experiências. Mas, na história indígena, a comunicação sempre foi um elemento central. A comunicação indígena é, portanto, parte constitutiva das nossas formas próprias de organização social e política, compondo um sistema complexo de produção e circulação dos conhecimentos e de saberes, né? E de práticas ancestrais, e de rituais, e de oralidades, e de grafismos, enfim, das diferentes múltiplas formas de expressão. Queria, então, com muita esperança, não é, que, fazendo coro, que já disseram aqui, que este manual não é apenas um manual, ele é uma referência, né, uma referência conceitual, é uma referência de boas práticas, é uma referência também no momento em que nós, povos indígenas, especialmente dos jornalistas aqui com esse manual, nos expressamos, né, expressamos quem somos nós, como vivemos, nossas formas de viver. Então, eu rogo que este manual circule amplamente nos diversos setores de comunicação das diferentes instituições, que ele inspire novas gerações de comunicadores indígenas e de não indígenas. Não é? O material, ele traz aquele princípio do bem viver, que o bem viver ele não é apenas para nós, povos indígenas, o bem viver é para todos. Então, também, este manual deve ser um manual de comunicação, deve ser uma referência para os não indígenas, não é? Queria finalizar aqui, né, que este manual ele continua alimentando o grande rio de narrativas indígenas que atravessa o Brasil. Um rio formado por muitas nascentes, nutridos pela memória ancestral e orientado pela luta permanente pela vida, pelo território e pela nossa dignidade. Então, nunca mais uma comunicação sem os jornalistas e as jornalistas indígenas. Então volta, é você mesmo. Bom dia a todas e todos que estão aqui. Na pessoa da Rita, eu saúdo todas e todos que estão aqui. Para a FENAGE, eu tinha até preparado uma fala, deixei ali, porque, para mim, é um privilégio enorme, enquanto jornalista, enquanto diretora da FENAGE, enquanto uma pessoa que esperança um jornalismo mais diverso, um jornalismo antirracista, um jornalismo que cumpra a sua função social, que contribua para desconstruir opressões, um jornalismo feminista, né? Eu estou maravilhada de poder estar num espaço onde só tem mulher. É uma honra, é um privilégio, é um orgulho poder ver a força das mulheres indígenas e a força das mulheres aqui representadas. A gente sabe quanto é difícil, né, para indígenas, jornalistas, mulheres, mais difícil ainda, né, ocupar os espaços. E é uma honra para a FENAGE poder fazer parte desse momento e poder caminhar junto com a Brinjor daqui para frente, para, sem dúvida nenhuma, fortalecer esse manual, né, como estamos chamando aqui, mas eu também concordo, é um livro referência, né, precisa ser lido por todos os jornalistas e por todas as jornalistas, precisa ser estudado nas nossas universidades, porque, sim, nós precisamos de um jornalismo que possa avançar na inclusão de todas e todos. A gente e vocês, e nós, e quem está nos assistindo, precisam se enxergar no jornalismo, né? O jornalismo não existe sem as pessoas que fazem o jornalismo, da mesma forma como a democracia não existe sem as pessoas que sustentam
uma comunicação democrática nesse país, e acho que a Abrinjor tem esse grande mérito. Agradeço muito a todas e todos empenhados na elaboração desse material. É um material riquíssimo, de fato, é um dia inédito para o jornalismo brasileiro. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Agradeço mais uma vez a vocês, todas e todos, que tornaram esse material possível e que deram, pelo menos para mim, depois de ter ouvido todas as falas aqui, a possibilidade de esperançar um jornalismo diferente, um mundo diferente é possível, e que não haja mais um jornalismo, uma comunicação sem indígenas jornalistas. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas. Eu sou Samara, do Povo Pataxó do Estado da Bahia. Obrigada, Abrinjor, pelo convite, né, de estar aqui com vocês. Saúdo a todos os, né, presentes e convidados. Registro aqui a minha satisfação e honra de estar nesse dia histórico. Embora eu seja advogada, trabalho no Poder Judiciário, atualmente eu trabalho no Tribunal Superior Eleitoral, na assessoria de inclusão e diversidade ligada à presidência do tribunal. E, enquanto uma pessoa que hoje está dentro do judiciário, eu agradeço muito a Abrinjor por criar esse manual. E, com certeza, vou levar, né, um exemplar e introduzir esse tema dentro da Justiça Eleitoral, não só do TSE, porque, constantemente, no meu caso, por ser uma única pessoa indígena, estando no órgão do Poder Judiciário, as pessoas me consultam como deve se referir às pessoas indígenas e tal. Eu tenho feito esse trabalho institucionalmente, mas ter algo que vem do jornalista, das pessoas que trabalham com comunicação, isso traz, né, diretrizes técnicas e importantes para direcionar a comunicação. E isso a gente percebe, principalmente nos últimos anos, dentro do Poder Judiciário e especialmente do TSE, por conta de todo o trabalho que tem sido feito para combater a desinformação, as fake news, em relação principalmente ao sistema eleitoral brasileiro, ao exercício da cidadania. Esse manual vai colaborar bastante nesse projeto. O TSE e toda a Justiça Eleitoral têm se empenhado bastante nos últimos anos para tornar a linguagem mais acessível e estar mais próxima à sociedade para explicar termos e coisas muito complexas, mas que, ao mesmo tempo, é importante levar a comunicação de forma simples e combater todo esse ataque que a gente tem sofrido nos últimos anos, inclusive com propostas que a gente tem de traduzir materiais em línguas indígenas. São muitas línguas indígenas, a gente não consegue ainda fazer de todas, mas eu acho que estabelecer diretrizes e nortear essa forma de comunicação institucional é muito importante. Então, o trabalho da Abrinjor com esse manual vem muito a contribuir para esse trabalho que tem sido feito. Então, parabenizo a todos e todas os envolvidos e que mais trabalhos como esse possam, né, surgir, gerar frutos, para que a gente tenha essa democracia fortalecida e democrática, principalmente no âmbito da participação política dos nossos povos, tanto o direito de votar quanto de ser votado. Então, muito obrigada, e com certeza vou levar o material para a Justiça Eleitoral e também para os outros órgãos do Judiciário, né? Fica aqui a sugestão de mandar justamente com essa preocupação de uma comunicação mais acessível e inclusiva. Então, obrigada e parabéns a todos. Bom dia, pessoal. Me chamo Samela, eu sou indígena do povo Sateré Maué. Eu sou de Manaus, Amazonas, na região norte do Brasil. Eu coordeno atualmente a equipe de comunicação da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e meus coordenadores me incumbiram de receber esse manual que, como meus colegas aqui falaram e como eu percebi, ele é um norte, não só um norte, um nordeste e um sul. Ele é um direcionamento para a comunicação indígena no Brasil. E vamos levar o manual para o nosso escritório. Ele vai ficar lá. Se tiver outros exemplares para a gente também, porque a PIB ela é composta por 7 organizações de base: COIAB, Apoime, Atiguaçu, Comissão Guarani Virupá, Arpinsul, Arpin-Sudeste, Conselho do Povo Terena. Então, essa mensagem, ela não pode ficar só em Brasília, ela não pode ficar só no escritório, ela precisa ser levada para as comunicações de base do movimento indígena, a comunicação de base que faz a luta no território, que defende os territórios que estão sendo ameaçados. Inclusive, a gente está tendo agora, amanhã a gente tem mobilização aqui em Brasília, e nós fazemos, como Samara bem colocou, essa tradução dessas negações de direitos que vem acontecendo dos nossos povos para as aldeias, as comunidades, e quem tem esse papel que segura isso é a comunicação. Então, a gente toda hora bate na porta do escritório do jurídico: e aí,
Como é que é isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que a gente pode comunicar isso? Como é que a gente pode fazer aquilo? Então, a comunicação ela tem esse papel de desmistificar, de democratizar tudo que vem acontecendo. E isso é muito importante. A primeira vez que eu fui apresentada para a comunicação foi lá em 2018, junto com a Mayra Apichan e outras, Ariene e outras mulheres indígenas, a oficina de jornalismo da Amazônia Real. E foi um mundo totalmente novo para mim, eu não sabia que eu iria trabalhar com isso. Eu sou formada em Biologia na Universidade do Estado do Amazonas e faço comunicação há 6 anos, desde que fui convidada a compor a equipe de comunicação da PIB. E é o mesmo processo. A comunicação sempre foi do movimento, ela foi feita por não indígenas, CIMI, ISA, Mídia Índia. Depois, a comunicação da PIB foi feita pelo Mídia Indígena. Depois que a gente estruturou uma equipe de comunicação em 2021, com pessoas não indígenas. E somente a partir de 2024, essa coordenação de comunicação, essa representação política foi feita por uma pessoa indígena. Então, é um passo muito grande dentro do movimento indígena. Como assim? A nossa articulação não tem uma comunicação feita por indígenas. Então, isso é muito importante. E esse manual, ele é uma porta que vai se abrir para dentro do movimento indígena, de que a gente precisa de jornalistas indígenas ocupando esses espaços. Porque ninguém melhor do que a gente para falar sobre a gente, ninguém melhor do que nós, e com o conhecimento técnico, científico, para falar com base, com substância, para os jornalistas. E muito obrigada pelo convite. Lembrei também da Luciene, lá em 2020, quando eu a conheci, ela estava fazendo uma matéria para a Vogue, e aí ela se apresentou para mim como jornalista indígena, e eu falei, nossa, muito prazer, eu nunca tinha... Então, são construções que a gente vem construindo, e agora a gente tem um filho, como o Luan falou. Agora a gente tem um filho, que é um filho que foi criado por muitas pessoas e que vai ser criado e visto e acompanhado por muita gente. E é uma lição de casa que a gente tem que fazer. Ler, implementar e levar a mensagem para outros comunicadores indígenas. E a Brinjol tem feito um papel muito importante nisso, que é pautar o jornalismo indígena em todos os espaços. E eu espero mesmo que a gente tenha um curso de jornalismo, né, na nossa universidade indígena, porque é um avanço para a gente. Eu falo demais, então me desculpa, pessoal. Vou passar o microfone aqui. Mas muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo manual. É um papel muito importante que a gente vai estar levando. Gratidão. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Eu saúdo esse espaço em nome de Joana Trucá, que é minha companheira de luta e também de trabalho, com quem aprendo muito. Eu sou Elisa, sou da Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos dos povos indígenas e estou aqui em nome da deputada Célia Chacriabá, que infelizmente não conseguiu estar aqui, mas demonstrou toda a sua felicidade e mandou uma saudação e um abraço para todos e todas da Brinjol e para quem está aqui nesse espaço. Então, muito rapidamente falar desse espaço de ocupação, né? A Frente Parlamentar Indígena surge na última legislatura, ou seja, há 4 anos, e ela surge como esse lugar de luta, como esse lugar de defesa dos direitos dos povos indígenas a partir dos povos indígenas. Porque se fala muito aqui sobre direitos ou retrocessos dos povos indígenas, mas nunca sem ouvi-los ou tê-las, né, no centro desse debate. E não por menos, a coordenadora é a deputada Célia Chacriabá, que é indígena Chacriabá. Nesse sentido, eu queria falar ainda rapidamente sobre o manual, né, que eu acompanhei de perto, esse processo a partir da nossa companheira Joana, e falar sobre que nós aprendemos com as mulheres indígenas que corpo é território e território é espaço de luta. E ocupar o jornalismo é uma luta por um novo território contra-hegemônico. A gente tem feito discussões sobre como a gente precisa de uma comunicação contra-hegemônica para derrotar o imperialismo, o racismo, o etnocídio. E esse manual, que espero ser o primeiro de muitos, é
um território de disputa e um território para redesenhar a forma de comunicação no Brasil e no mundo. Então, parabéns à Abrinjó, parabéns a todos e a todas vocês, e muito obrigada por essa oportunidade. Bem, bom dia. Eu sou a professora Johnny Moura, jornalista negra, africana. Tenho parentes Bororo pelo meu esposo, né, meus filhos, minha neta, são descendentes do povo Bororo, então quero, em primeiro lugar, saudar o povo Bororo aqui presente, no sentido dessa ancestralidade. Né. Quero saudar aqui amigas jornalistas que estão aqui, professora Patrícia, da Católica, por favor, organizando um grande evento, a Intercom, né? Mara Régia, querida, né? Histórica aí no processo do Viva Maria, né? Que sempre trouxe a causa indígena, e a querida Joana, que é nossa estudante de jornalismo, e também a querida Andresa, representando aqui a pós-graduação em comunicação da Universidade de Brasília. Bem, esse dia aqui, para todas nós é muito importante. Eu tenho um afeto especial por esse dia, porque lá em 6 de junho, Mara Régia acompanhou isso, em 6 de junho de 2003, né, o céu caiu sobre a cabeça da UNB, quando nós aprovamos ações afirmativas. Né? O céu caiu, todos contra a Universidade de Brasília. Por quê? Porque nós tínhamos aprovado ações afirmativas para o ingresso de pessoas negras e pessoas indígenas. E era a pior coisa que a gente poderia ter feito para as pessoas que não éramos nós, porque para nós era a melhor coisa que a gente poderia ter feito. Né? No dia seguinte, uma decana de uma universidade do Norte, eu não vou falar o nome da universidade, porque eu entendo que ela estava no susto histórico, virou o mundo querendo falar comigo, porque naquela tarde, 6 de junho, eu tornei-me relatora da política de ações afirmativas da UNB, e ela queria, eu não tinha como falar com ela, porque eu tinha que falar com o mundo todo que estava contra a UNB. Finalmente, ela conseguiu falar comigo depois de uns 3 dias. E a pergunta dela era: o que vocês fizeram na UNB? Porque está cheio de indígenas aqui embaixo do meu prédio querendo a mesma coisa. Eu falei, que bom. Era isso que a gente queria. Né? Era isso que a gente queria, e vocês poderiam ter feito isso antes, mas se não fizeram, fizemos agora, e isso vai espalhar. Ela falou, como é que eu faço? Eu digo, abre as portas, porque não tem como fechar. Né? Não tem como fechar. Né? E aí quero saudar a educação indígena, que preconizou esse processo, porque quando abrimos o primeiro edital, já tínhamos candidatos. Foi um sábado, eu passei o plantão na UNB, porque toda a imprensa queria filmar quem eram os estudantes indígenas, quem eram os candidatos, a gente ali protegendo, né, o processo. Tem candidato, vai ter candidato, digo sim, eles estudam, tem candidato, vão passar. Eles estudam, né? E aí a equipe da FUNAI, do MEC e os professores indígenas tinham preparado todos. Não tinha ação afirmativa, não tinha política, mas tinha gente preparada, tinha estudante preparado. Né? Passaram, foram bem-sucedidos, a UNB comprovamos que não tinha errado, tínhamos feito o que era certo. Né? Eu tive um parabéns muito especial, que foi da minha mãe, que, na época que a gente fazia universidade, eu e meu irmão, a gente trazia a questão indígena para casa, e minha mãe tinha uma ideia de Nordeste, né? que ela não entendia por que a gente falava de indígena. Né? O que é isso? Vocês estão defendendo? Vocês não conhecem o que é indígena. Não é assim. Vocês estão falando que vocês não conhecem, porque ela tinha uma ideia de o sertanejo contra o indígena contra o sertanejo. No dia seguinte da política de cotas, que aí o Brasil estava todo contra a gente, etc. Minha mãe me liga e fala: minha filha, que bom que você não desistiu, porque agora teremos estudante indígena na Universidade de Brasília e no Brasil todo, pelo que eu vi lá no Jornal Nacional. Eu digo, sim, mãe, vai ser no Brasil todo. Né? Aguarda. Mas aí a gente tem que entender quanto que foi difícil para isso acontecer. Porque durante 10 anos a UNB ficou sendo questionada, até sair a lei de cotas.
A UNB ficou sendo questionada. Vocês erraram, o que vocês estão fazendo, não vai dar certo para estudante negro, nem para estudante indígena. O indígena não quer estudar, o negro não sabe estudar, não vai dar certo. Era essa a ideia. Era essa a ideia. E durante 10 anos a gente ficava sob sabatina. A gente não descansava. Eu fui relatora, o papel de relatora foi 10 anos sendo relatora, 10 anos pegando o relatório, comprovando, aqui na Câmara, no Senado Federal, no Supremo, contra todos que falavam, alguma coisa vai dar errado. Mas a lei de Murphy acontece para outras coisas. Para a história social não tem lei de Murphy. Tem gente trabalhando, gente estudando, gente fazendo as coisas acontecerem. Quando fizemos o relatório de 10 anos, é importante, né, porque lá em 2003 alguns de vocês não tinham nascido, então eu tenho que contar essa história. Né? Quando fizemos a relatório de lei de cotas, a relatório das cotas, qual é o resultado? Estudantes negros agarravam a vaga e seguravam, estudantes indígenas agarravam a vaga e seguravam. Por quê? Porque era a primeira oportunidade para toda essa geração, tanto de indígenas quanto de estudantes negros. Ninguém ia pegar e largar. Você podia, eventualmente, trancar, ter que voltar para o seu povo, ter que parar um tempo, mudar de curso, mas voltava e continuava e concluía o nível de sucesso. Que sucesso é você iniciar um processo e finalizar. Ok? Ninguém está falando de maratona de primeiro lugar, segundo lugar. Está falando de começar um processo e finalizar. O nível de sucesso de estudantes negros e indígenas versus estudantes não negros e não indígenas é muito maior estudantes negros e indígenas. Por quê? Porque você sabe que você está entrando na história. E você não vai sair da história. Né? Então, a gente tem que saudar toda essa comunidade, lá, estou voltando lá, né, nas comunidades que fizeram o processo de educação indígena, das famílias negras também que fizeram o processo de educação dos seus filhos descendentes, para que, quando chegasse uma norma, que foi a ação afirmativa, tivesse gente preparada. O movimento negro, o movimento indígena, as comunidades preparadas para ingressar. Então, era uma fila enorme. Uma Garrincha com a fila daqui até Oiapoque e Chuí. E tinha gente na fila. A gente só fez abrir as portas. E ainda não entrou todo mundo que precisaria entrar. A fila continua. E os resultados, a vantagem é que os resultados estão aí. Né? Trago aqui o compromisso da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, sou da diretoria científica da associação, estou aqui representando também o professor Alan Rodrigues, que é presidente da associação, o compromisso, já no grupo, hoje, aqui já fomos falando durante o evento, da ABES de ser a divulgadora e promotora do manual. E a ABES ela tem capilaridade com todos os coordenadores e coordenadoras de curso de jornalismo no Brasil todo. Né? Trago o compromisso e o convite aí da minha faculdade, posso fazer um convite diretamente, para a gente fazer um abril indígena lá na FAC. Vamos fazer? Lançar o manual lá na FAC? Né, Joana? Vamos? Lançar no Intercom, a coordenadora do Intercom está aqui. Tá? Então, já temos 2 lançamentos anunciados aí na FAC, para Abril Indígena, na Intercom, que vai ser em setembro, lá na Católica. Tá? A ABES vai fazer a divulgação. Tá? E Joana e a Andressa, por favor, me ajudem a fazer a divulgação também pelo Cartas para Amanhã, né, que é o projeto que eu coordeno lá na Faculdade de Comunicação. Né? E parabenizar todos, a Abrinjor, parabenizar todos os parceiros da associação. A FAC se coloca também como parceira, o UNB coloca-se também como parceira, porque a gente entender que esse peso, né, ele é distribuído em várias costas. Esse trabalho é feito por várias mãos. E que bom que nenhum de nós desistiu, como diria minha saudosa mãe, nenhum de nós desistiu e não desistiremos. Quem quiser desistir, desista quem faz o mal, a gente faz o mel. Parabéns. Muito obrigado, que felicidade. A Samila está aqui com a PIB, né? A Abrinjó também já apoiou a PIB no acampamento Terra Livre de 2025. Nós disponibilizamos um jornalista da nossa rede
tudo pago por nós, para poder apoiar a comunicação, assim como fizemos com a Poime, e assim como a gente desenvolve uma parceria com a COIAB, né, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, em que a gente tem um projeto juntos, que é a TV COIAB, que é uma TV feita por nós indígenas, da Abrinjó, com os comunicadores da COIAB. E é muito importante lembrar sempre que a Abrinjó não é algo fora do movimento indígena. A Abrinjó é associada ao movimento indígena, porque antes de sermos a Abrinjó, nós somos o movimento indígena brasileiro, nós somos a APIB, nós somos as nossas regionais. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente sempre lembrar. Então, assim, os convites já estão aceitos, tá certo? Falou também sobre ter nas línguas, né? O projeto futuro da Abrinjó é traduzir ele para as línguas indígenas dos nossos povos, para que a gente não precise impor para um parente nosso precisar ler em português, para que ele tenha na língua dele para conseguir ler e a gente rodar com ele aí por todo o território nacional e o mundo, né? Porque nós somos internacionais, então a gente vai rodar o mundo com esse manual. Agora eu convido a Raquel, convido a Adria, convido a Juliana que está aqui, a Sônia, o Icaruni, a Mayra, que ela também, gente, está representando a FUNAI aqui hoje, para a gente poder fazer a entrega e fazer mais uma foto, tá bom? Por favor. Aproveite e já convidou a Universidade Católica também para vir receber aqui junto. A nossa querida Mara Régia, que está ali, maravilhosa. Estive com ela no programa, Mara, foi incrível. Eu quero um para levar para o meu trabalho. Eu não sei, eu fiquei na dúvida. É que a gente desce aqui embaixo? A gente é passar. Tá bom. É melhor aqui embaixo, é melhor. A gente vai descendo, vocês vão entregar. Todo mundo com os looks tão bonitos, né? Convidados passarem. Todo mundo Bom, então vou deixar. Pode entregar. Essa aí é pra foto, tá aí? A gente pegou o restante. Olha lá, por favor. A gente pegou aqui atrás. Gente, eu preciso de mais, viu? Só um não dá não, porque tem... A foto. Eu cheguei pra foto junto com ela. Não? Fica aqui embaixo, né? Sim, mas cheguei com a Andresa. Vou ver logo a Abrinjó. E aqui minha cadeira, essa história não foi pensada para qualquer não. Não dá para fazer muito mal aqui dentro. Agora a gente desfaz essa mesa. Eu só peço que a Fenage fique aqui e a Rita, tá bom? A gente tem mais.
Para encerrar. Obrigada pela sua fala. Obrigada pelas respostas. Agora, a Rita e a FENAGE, né, gente, como forma de gratidão também. A FENAGE, porque nos ajudou a organizar esse momento, a articular, a conseguir esse auditório. É muito significativo para a gente entrar pela porta da frente da Câmara dos Deputados, né? A gente ter um espaço nosso, fazendo um evento nosso, e da forma que a gente quer, sem aquela cerimôniazinha do jeitinho que eles querem, né? Então isso é histórico para a gente. E aí a Sônia trouxe lá do Sul, do Rio Grande do Sul, direto do Instituto Caingangue, do Portão Caingangue, essa lembrança para vocês levarem. Bilíngues, né? São bilíngues, tá? Gente, são lindos os nossos livros tradicionais, pensados pelo povo indígena Caingangue, pela editora Instituto Caingangue, que também foi honrada nessa publicação do Poranga-Marandua. Então, e essa é a nossa cestaria tradicional, né, gente? É o nosso pontão Caingangue, né? O primeiro pontão indígena, aprovado por uma organização indígena pelo MEC no Brasil, né? Nós já temos mais de 20 anos de trabalho, agora o Ponto de Cultura Caingangue-Orê se tornou pontão também, tá? Então, levem de lembrança o nosso povo e nós estamos muito felizes. Para Rita. Oi? Com certeza. Gente, viva a gente! Viva! Obrigado. E agora, pessoal, essa cerimônia aqui a gente encerra e agora a gente convida todo o restante, todo mundo aqui, para poder a gente fazer a entrega do livro, fazer a foto aqui bonitinha, tá bom? E a foto, vamos fazer logo a foto oficial todo mundo, né? Sim, vou fazer logo a foto. Foto final.